Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um exercício sobre transporte de sólidos. O exercício diz o seguinte: estudou-se o escoamento da mistura ar-partícula FCC, partículas com características de diâmetro de 65 micrômetros e densidade de 1,55 gramas por centímetro cúbico, em um reator Reiser de fluxo vertical ascendente de 5 metros de comprimento e 2,54 centímetros de diâmetro, operando com ar a 20 graus Celsius. Foram realizados 2 ensaios, mantendo-se fixa a velocidade do ar em 10 metros por segundo, 10,4 metros por segundo, e usando fluxos máximos da fase particulada iguais a 140 e 210 kg por centímetro por metro quadrado. Considere o tubo liso, com FW dado por essa correlação, e dessa maneira pede a fração de vazios em cada ensaio e a queda de pressão no reator Reiser em cada ensaio. Então, nós temos o exercício aqui que nós temos duas condições de fluxo máximo da fase particulada e a gente tem que calcular a porosidade para cada caso e a queda de pressão para cada caso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai retirar todos os dados do exercício. Então, que o exercício nos deu. Os dados da densidade e viscosidade do fluido, eu peguei em tabela, de acordo com a temperatura de 20 graus Celsius. E os demais dados, todos aqui o exercício deu. Eu chamei aqui de M maiúsculo, bolinha, os fluxos máximos, porque daí depois vazão máxima eu vou chamar de M minúsculo. É isso aqui da fase particulada, então que eu usei o subíndice P e 1 e 2 de acordo com a vazão, o fluxo máximo 1 e o fluxo máximo 2. Então, o exercício pede para a gente calcular a porosidade para os dois casos e a queda de pressão para os dois casos. Então, primeiro vamos calcular a porosidade, a fração de vazios ali, né, para o fluxo referente a 140 kg por segundo vezes metro quadrado. Primeiramente, nós vamos ter que definir qual equação que nós vamos utilizar para calcular essa porosidade. Bom, eu resolvi utilizar essa equação aqui por facilidade, só que a gente vai ter que observar se ela se está na faixa de aplicação dela. Então, qual que seria essa faixa de aplicação dessa equação? Essa faixa de aplicação dessa equação, ela vai ser para regime permanente, né? E quando a porosidade for maior do que 0,8. Então, nós vamos calcular a porosidade e ver se ela vai dar nessa faixa de maior de 0,8. Se não der, então a gente vai ter que procurar outra equação para calcular. Então, aqui, para utilizar essa equação, nós vamos precisar da vazão mássica do fluido, da vazão mássica da partícula. E vamos precisar da área, que é referente ao diâmetro da tubulação, densidade de partícula, e a porosidade é o que a gente vai determinar, e a velocidade terminal da partícula a gente também consegue calcular. Então, como que a gente faz para calcular a vazão mássica, né? A vazão mássica, ela vai ser o fluxo mássico multiplicado pela área da seção transversal do escoamento. O fluxo mássico, o exercício nos deu. Então, a vazão mássica da fase particulada, nós calculamos dessa forma. E a vazão mássica do fluido, nós calculamos utilizando os dados do fluido, que seria a densidade do fluido e a velocidade superficial do fluido, multiplicando também pela área da seção transversal do escoamento. Dessa forma, a gente consegue, primeiramente, aqui, para calcular essa vazão mássica da partícula, nós vamos utilizar a área, e a área vai ser dada por πd quadrado sobre 4. Então, aqui, o d é o diâmetro da tubulação e não da partícula. Calculando isso, nós vamos multiplicar pelo fluxo máximo na condição 1 que o exercício nos deu. Então, dessa forma, nós vamos encontrar aqui uma vazão mássica de sólidos na condição 1 de 70,9 gramas por segundo. E nós precisamos calcular também, para colocar nessa equação, essa vazão mássica da fase fluida. Então, multiplicando aqui essas densidade por velocidade superficial o exercício nos deu.
e pela área que nós calculamos, nós vamos chegar a uma vazão máxima da fase fluida de 6,35 gramas por segundo. Agora, nós precisamos calcular a velocidade terminal da partícula. A velocidade terminal da partícula vai ser calculada lá pela as equações da dinâmica da partícula. Como nós temos o diâmetro da partícula, nós vamos utilizar a equação de CD Reynolds quadrado. E nós vamos considerar que essa partícula ela é esférica. Então, para utilizar essa equação de CD Reynolds quadrado, nós temos todos os dados. Temos os dados de diâmetro da partícula, densidade do fluido, densidade do sólido. O B vai ser a força da gravidade e o μ é a viscosidade dinâmica do fluido. Dessa forma, colocando todos esses dados nessa equação, nós vamos chegar ao valor de CD Reynolds quadrado igual a 20,22. E agora nós vamos calcular o Reynolds, que é o Reynolds infinito, né? Porque a gente está considerando que essa partícula está isolada. Então, esse Reynolds ele vai ser calculado por essa equação 46, que nós vamos precisar para calcular ele somente do CD Reynolds quadrado. Então, dessa forma, nós vamos chegar a um Reynolds igual a 0,74 aproximadamente. Agora, nós precisamos determinar o valor de N para colocar nessa equação aqui. Esse valor de N, ele vai ser dado por essa tabela aqui. O valor de N, ele vai ser dado determinado a faixa de Reynolds infinito. Como o nosso Reynolds, ele deu 0,74 aproximadamente, nós vamos ter que ele vai estar nessa faixa aqui. Então, o nosso N vai ser calculado por essa equação, que vai levar em consideração somente o Reynolds infinito que nós já calculamos. Colocando os dados nessa equação aqui, nós vamos chegar em um N igual a 3,39. Dessa forma, nós entramos com todos os parâmetros que nós já calculamos aqui nessa equação e nós conseguimos determinar um valor de porosidade. Eu determinei esse valor de porosidade, ou fração de vazios, né? Utilizando a calculadora HP. Na HP, eu precisei dar uma estimativa inicial de 0,95 para chegar a esse valor aqui. Porque quando a minha estimativa inicial era muito distante desse valor, o valor de porosidade ele dava maior do que 1. E eu sei que isso não é aceitável. E então eu fui colocando valores mais próximos do que seria o real de porosidade para a gente conseguir obter um valor aceitável aqui de porosidade. Então, agora nós vamos calcular, fazer o mesmo procedimento para encontrar o valor de porosidade para o segundo fluxo mássico dado. A única coisa que vai mudar para a gente colocar nessa equação aqui é justamente o valor da nossa vazão mássica para a segunda condição de fluxo mássico. Então, essa vazão mássica da partícula, nós vamos calcular exatamente igual nós calculamos a primeira vazão mássica aqui, só que agora, ao invés do fluxo mássico da condição 1, nós vamos utilizar o fluxo mássico da condição 2. A área continua a mesma, tudo continua o mesmo. Dessa forma, nós vamos chegar a uma vazão mássica de 106,41 gramas por segundo. Agora, colocando todos os dados que nós já temos, substituindo aqui essa vazão mássica de partículas, essa segunda vazão mássica de partículas calculada aqui nessa equação, novamente, nós podemos encontrar a fração de vazios para o segundo caso. Novamente, na HP, que foi que eu calculei na calculadora, eu precisei colocar uma estimativa inicial de 0,95. É claro, eu poderia ter colocado uma outra estimativa inicial, mas o que eu quero dizer é que quando a gente coloca uma estimativa inicial muito fora do valor, né, da faixa de valor aceitável ali, a gente não, a calculadora, ela não chegava numa resposta satisfatória. Então, o que a gente observa? Que para o segundo fluxo mássico mais concentrado, a gente vai ter um valor de porosidade levemente inferior. E isso era esperado, uma vez que a gente tem uma concentração maior de partículas ali. Agora, nós precisamos calcular a nossa queda de pressão para as duas condições. Então, o cálculo da queda de pressão ela vai ser dado pela equação 236. E o que vai diferenciar para condição 1 e condição 2 vai ser os valores de velocidade que a gente vai calcular, a velocidade da partícula, né? Porosidade. Então, esses valores que vão diferenciar
do delta P1 para o delta P2 da condição 1 e da condição 2. Então, a gente vai ter que encontrar. Já encontramos os valores de porosidade aqui na condição 1 e condição 2. Vamos encontrar os valores de velocidade da partícula e velocidade do fluido, condição 1 e condição 2. E também o valor aqui desse fator de atrito aqui, relação fluido-parede, para as condições 1 e 2. Então, aqui, como que nós vamos calcular esse fator de atrito da partícula? A gente vai encontrar ele pela tabela 12.3. Então, entrando lá na tabela 12.3, o que nós vamos encontrar aqui? Essa é a tabela 12.3. Então, a gente tem várias equações aqui. Como o exercício não diz nada, eu vou escolher essa primeira correlação aqui, que ela é a mais simples, né? Para aplicar. Então, o FP, vou escolher tanto para o 1 como para o 2, o mesmo valor. Então, aqui a gente determinou pela tabela. O FW, o exercício nos deu essa correlação. Então, para o cálculo do FW, a gente vai precisar calcular o Reynolds. O Reynolds ele vai estar relacionado com essa velocidade. E o que é essa velocidade? Então, esse Reynolds do FW, ele é referente ao fluido. Então, nós vamos considerar esse U como sendo a velocidade intersticial do fluido, uma vez que o FW é referente ao atrito do fluido parede. Então, a velocidade intersticial do fluido, ele vai levar em consideração a vazão mássica do fluido. E essa vazão mássica do fluido e a porosidade também, ela vai ser diferente no caso 1 e no caso 2. Por isso, nós vamos ter duas vazões intersticial de fluido. Então, nós vamos calcular aqui essa vazão intersticial de fluido para o caso 1, que nós vamos considerar a vazão mássica que nós calculamos e a porosidade que nós calculamos para o primeiro caso. Colocando os dados nessa equação aqui, nós vamos chegar a um valor de velocidade intersticial do fluido igual a 10,49 aproximadamente metros por segundo. Com esse valor de velocidade intersticial, nós vamos aqui na equação de Reynolds, utilizando o diâmetro da tubulação e a viscosidade cinemática do fluido. Nós vamos colocar aqui, nós vamos chegar a esse valor de Reynolds para a primeira condição, igual a 17.636,8. Dessa forma, com esse valor de Reynolds, colocando aqui nessa equação do FW, nós conseguimos calcular esse valor do FW para a primeira condição. Agora, a única coisa que falta para a gente colocar nessa equação para calcular essa perda de carga na primeira condição é mesmo o valor da velocidade intersticial da partícula, que é dada por essa outra equação aqui. Só uma correção. Essa vazão mássica do fluido, ela vai ser a mesma para a primeira condição e para a segunda condição, porque é do fluido. E as condições do fluido não mudou. O que mudou foi somente a condição da partícula, o fluxo mássico da partícula. Então, a vazão mássica da partícula também mudou. O que vai mudar aqui do 1 para o 2, no caso da velocidade intersticial do fluido, vai ser a porosidade e a fração de vazios do leito mesmo. Então, aqui, para calcular essa velocidade intersticial da partícula, nós vamos utilizar a vazão mássica da partícula, no primeiro caso, e a porosidade do primeiro caso, e o resto nós já temos. Dessa forma, nós vamos encontrar um valor de 10,31 metros por segundo. Para o cálculo da queda de pressão, eu preferi utilizar tudo no sistema internacional, aqui as unidades, para a gente já obter essa queda de pressão em Pascal. Então, colocando tudo que a gente já conhece aqui, tudo para a condição 1, para a primeira condição, colocando nessa equação, esse H é a altura, no caso ali que o exercício nos informou, nós vamos chegar a uma primeira queda de pressão igual a 2.729,32 Pascal. E agora, o que vocês acham? Qual vai ser a maior queda de pressão? Para o primeiro caso ou para o segundo caso? Quando o fluxo mássico é maior ou quando o fluxo mássico é menor? Então, vamos lá para o segundo fluxo mássico, que nós temos um valor maior de concentração de partículas. Novamente, nós precisamos calcular a velocidade intersticial 2 do fluido, da segunda condição. O que vai mudar nesse caso vai ser somente a porosidade, né? Então, nós calculamos isso daqui.
calculando essa velocidade, nós conseguimos calcular o Reynolds para a segunda condição, que vai ser calculado por essa equação, levando em consideração essa velocidade que nós calculamos, nós vamos chegar a esse valor de Reynolds, 17.713,9. Com isso, com esse Reynolds, nós vamos colocar nessa equação aqui de FW e vamos calcular o FW para a segunda condição. Vamos ver que é um FW muito próximo, né? Para a primeira e para a segunda condição. E vamos calcular a velocidade intersticial da partícula na segunda condição. Para isso, vamos utilizar novamente essa equação aqui, onde nós vamos ter a vazão mássica da segunda condição e a porosidade da segunda condição. Dessa forma, com todos os dados necessários, nós vamos entrar novamente nessa equação aqui e calcular a queda de pressão para a segunda condição. Agora, nós vamos obter um valor de 3.925,05. O que nós observamos que a queda de pressão na segunda condição ela é maior do que a queda de pressão na primeira condição. Isso é meio fácil de se observar, vamos dizer assim, porque como na segunda condição nós temos um fluxo máximo de partículas maior, a gente vai precisar uma maior energia para arrastar essas partículas. Então, isso daqui vai requerer uma maior queda de pressão. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro o conteúdo teórico depois da resolução desse exercício. E agora vocês têm mais exercícios para resolver, para aprimorar e consolidar o conhecimento de vocês. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula e o próximo vídeo. Tchau, tchau!